Bom dia a todos aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de modelo de gestão. Agradecer aí por mais uma semana. Semana passada nós tivemos aí algumas atividades no noturno, que vocês foram convidados, algumas palestras, temas muito atuais, então espero que vocês tenham gostado. Nós vamos falar hoje aqui da sessão 3.4, tá? O tema vai continuar modelos de gestão. Só retornando aí que tivemos alunos chegando aí. Bom dia aí a todos novamente. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu tinha aberto a aula aqui, vou só retomar. Espero aí que vocês estejam bem. Uma semana abençoada aí para todos. Sejam bem-vindos. A gente vai estar falando aí de modelos de gestão. Estamos aí na sessão 3.4. Nós vamos estar trazendo aí para vocês algumas dicas aí de encerramento de semestre, tá? Então, estamos aí na reta final. Então, tem algumas dicas aqui no último slide aí para a gente conseguir fechar com chave de ouro aí, apesar de todas as dificuldades, tá? Eu vou dar andamento aqui na disciplina na aula de hoje. Gostaria de agradecer aí a participação dos alunos do matutino que conseguiram participar das palestras que foram ofertadas no noturno. Assuntos aí bem atuais aí, os professores conseguiram trazer aí coisas bastante importantes aí do que está acontecendo nesse momento nosso aí de pandemia. A disciplina vai continuar. Volto a falar, até o final do semestre vai ser modelos de gestão, eu não vou alterar isso. Central de relacionamento ainda continua a mesma, tudo isso é positivo, meio e meio continua o mesmo. Nós estamos aí na última sessão da unidade 3. Chefa chegou, hein? Agora tem que tomar cuidado com o que fala. Nós estamos na última sessão da unidade 3, né? Nós estamos falando aí de processos, tecnologias, ferramentas de gestão e suas tendências, né? Hoje nós vamos falar aí dos aspectos emergenciais da organização. Na aula passada nós falamos de uma coisa que está acontecendo aí, não como tendência, mas muito forte dentro das empresas, que é a administração participativa e o empoderamento das pessoas, né, nas suas atividades, tá? Então, hoje a gente aí como gestor, a gente tem que conseguir compartilhar, né, as atividades com os nossos comandados e também dar poder para essas pessoas, né? Então, isso é uma faca de dois legumes, né? Porque a gente tenta, né, passar as coisas para as pessoas. Nós temos um pensamento na gestão, só que como as pessoas reagem, né, nessas atividades é o nosso desafio de controle, né? Nós temos uma tendência de centralização, porque a gente entende que a gente fazendo esse processo vai ficar melhor, mas a nova gestão é aquela que consegue compartilhar o seu conhecimento com as pessoas e tirar o melhor dessas pessoas que estão participando daqueles processos, né? Então, o que vai valer é a descentralização. Lembramos aí, quando a gente fala de gestão, a gente sempre vai estar tentando ao máximo centralizar na gente. Então, nós temos que tomar alguns cuidados de como fazer isso.
Como dica de gestão, eu acho que o controle em números, né, estatísticos e em situações aí que a gente consiga enxergar o que está acontecendo dentro das empresas, é a forma de a gente entender como essas pessoas estão conduzindo as atividades. Se você for só racional e pensar só em números, você pode ter alguns problemas em gestão de pessoas, alguns outros tipos de atividade, né? Às vezes a pessoa está tendo um ótimo resultado naquela atividade, mas como que ela está conseguindo isso, né? Então, ela está trazendo algum prejuízo para a equipe, de uma forma que seja traumática, como que esse processo está acontecendo. Então, ser analítico é bastante importante, porém, a gente tem que entender como que esse processo ele acontece. Então, a gente tem que cuidar dos números, mas também a gente tem que cuidar da relação de como aquela atividade acontece, tá? Participando, a gente consegue aí participando, entendendo, né, de como as equipes estão sendo conduzidas, participando de reuniões, participando de atividades, então a gente consegue estar ali intermediando um pouco, né, para entender se essa relação ela tá sendo saudável ou não, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala ali nas cadeias na cadeia mesmo da pirâmide, né? Então a gente tem que delegar as coisas e tomar alguns cuidados de como essas atividades estão sendo feitas. Não é só porque deu um resultado numérico positivo que a coisa está acontecendo da forma 100% correta, tá? Isso tem um limite também, né? Porque senão daqui a pouco você está lá em cima na pirâmide e você está tendo que fazer reunião com o pessoal lá de baixo da pirâmide. Não é essa a ideia, tá? A ideia é só você conseguir entender que que esse processo esteja acontecendo de uma forma que esteja enquadrado com a empresa, né? Então, na aula passada, aí nós falamos da administração participativa, que orienta o modelo de gestão em que os funcionários participam das decisões gerenciais, e o empoderamento, que orienta o modelo de gestão que dá poder, né, aos funcionários para decidirem sobre as atividades que desenvolvem de forma a contribuir para os objetivos organizacionais. Professor, isso aqui no slide é um processo, né, simples, né? Vou dar empoderamento e as coisas vão acontecer, tá? Dentro dos processos administrativos não é dessa forma. Então você vai ter que estar a todo momento ali alimentando essas pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, tá? Então você passa a informação, você gera, né, um relatório analítico do que aconteceu com aquela informação, você vai ter que dar o feedback e depois você vai ter que dar uma nova informação para alimentar que aquele processo ele seja contínuo, né? Então, eu oriento, eu analiso, eu dou feedback e eu dou uma nova informação. Esse é o nosso processo administrativo. Então, para as coisas continuarem, nós temos que ter algumas etapas de alimentação contínua. Se eu passo uma informação uma semana ou a cada 15 dias e depois eu não renovo essa informação, o que acontece com aquilo que foi pedido ou foi solicitado? Aquilo vai caindo em esquecimento. Isso daí são com todas as pessoas, tá? Não é uma pessoa tem mais responsabilidade ou outra não. É que como nós temos várias atividades que vão entrando nesse círculo, as outras atividades que são mais recentes, elas vão tomando, né? Vai sobressaindo sobre aquelas que realmente ou aquelas que têm que continuar sendo feita, né? Então, lembrando, informação, nós temos que passar informação, nós temos que analisar se aquilo está sendo feito, tá? De uma forma analítica, nós temos que dar o feedback do que aconteceu naquela atividade e depois nós temos que renovar a informação, tá? Isso daí vai trazer o quê? Vai trazer aí que a gente consiga ter um grupo, né?
ou uma empresa que seja mais participativa e as pessoas tenham empoderamento. Senão as pessoas ou elas esquecem ou elas têm receios, né, de assumirem as atividades por si só, elas ficam esperando informações para elas tomarem decisões. Na aula de hoje, os aspectos emergentes de organização e atuação do gestor no processo de organização, você verá algumas opções de estruturas contemporâneas praticadas atualmente, como estrutura de rede, estrutura virtual, estrutura em fronteiras, estrutura organizacional invertida e, enfim, modalidades de trabalho flexível. Então, nós vamos aqui dar algumas características de estruturas e como que isso é gerado com esse empoderamento, né? Então, hoje nós vamos ter uma visão que esse empoderamento das pessoas aí, essa relação administrativa participativa, ela está muito ligada aos modelos de negócio, né? Então, os modelos de negócio, eles estão levando também a esse tipo de atividade. Então, não é somente as empresas, né? Essa revolução 4.0 que nós estamos passando, referente à tecnologia e etc., ela está muito ligada a essas novas estruturas, né? Então, nós precisamos entender tudo o que está acontecendo para a gente conseguir realmente atuar aí como gestão. Eu trouxe uma imagem aqui para a gente, né? Então, eu até coloquei ali nós, né? Então, nós temos ali diversos tipos de pessoas, com diversas idades, Gente, diversas professor, bom dia. Bom dia. Para mim aqui não está aparecendo. Não tinha aparecido nenhum slide aí ainda? Não, eu perguntei no grupo se alguém estava vendo também. Eu vi só um slide e depois eu não vi mais nada. Ficou só o telefonezinho de que está nós 4 aqui na ligação. Agora está aparecendo. Obrigado aí. Você está bem? Obrigada. Estou bem, graças a Deus. Acordei um pouquinho atrasada, desculpa. Não, fica tranquilo. Seja bem-vindo. Desculpa, pessoal, acho que não estava passando a transição dos slides aí, só vou passar aqui para ficar gravadinho aí. Nós vamos falar aí dos aspectos emergentes da organização na 3.4, tá? Na aula passada aí nós falamos sobre as ferramentas de gestão, né, e empoderamento. Então, na aula de hoje aí nós vamos falar esses aspectos aí das estruturas em rede, estruturas virtuais, estruturas em fronteiras, né? E como eu estava falando aqui, uma imagem, né, da gente, como que nós somos hoje, né? Então, nós temos aqui pessoas de vários tipos, de várias idades, tem uma relação aqui de diversidades, né, dentro das empresas. E acima dessas pessoas ali nós temos os tipos de informações que nós estamos recebendo a todo momento, né? Então, nós somos bombardeados dessa relação de informação. Então, nós temos ali gráficos, e-mails, sinais. Então, nós temos várias formas hoje de a gente estar se comunicando e recebendo informações, tá? Então, esse processo, ele vem mudando a nossa relação com os negócios e também com a forma de a gente conseguir administrar, né? Se nós temos uma relação tão grande de informações que a gente recebe a todo momento, como que a gente consegue gerenciar essas atividades com agilidade, né? Então, na aula de hoje a gente vai mostrar um pouquinho disso, o que precisa da gente como gestão, né? Então, uma coisa que a gente define pela manhã, talvez no meio da tarde a gente já tenha novas informações, já tem ali outras pessoas envolvidas naquele processo, te trazendo novas informações, novas situações. Como que a gente gerencia isso com tanta velocidade? Porque
tudo depende do administrador, né? O start vai vir dele, né? E a evolução das coisas sempre vai estar incentivado, vai ser incentivado ali por esse processo conduzido pelos administradores. Então, quando a gente fala ali, não tem professor, nessa imagem, quem é o administrador, né? Não dá para a gente saber, né? Porque hoje é dessa forma que acontece dentro das empresas. Como a gente passou a ser uma atividade participativa, então não importa muito quem que está ali naquele processo que está conduzindo as coisas, né? O importante é o administrador ele tentar passar a ser o mais invisível possível, porque ele vai conduzir os processos de uma forma que ele consiga envolver as pessoas, né? Então, não é A, B, ou C, ou D que manda, né? E sim, são os grupos que vão conduzir essas atividades. Então, é um baita desafio para isso acontecer, né? A gente tem que, estar muito ativo nas atividades para a gente conseguir ter essa relação aí o mais transparente possível. Eu gostei bastante dessa imagem aqui. O autor, isso daqui está no livro, né, lá nas nossas atividades, no AVA, e é bem bacana e traz um pensamento para nós aí, futuros administradores, né? Então, é o empoderamento que a gente vai ter que fazer. A gente já fazia, né, dentro da atividade administrativa, só que isso está se tornando muito mais forte. Nesse momento de pandemia, então, isso daqui ficou demonstrado claramente, né? Que as pessoas, elas passaram a fazer as suas atividades dentro do seu ambiente de trabalho ali, né? Do seu espaço físico, né? É claro que tem uma diretriz de como que deve ser feito, mas cada um passou a fazer no seu horário, passou a fazer da forma que entendia que fosse mais prático, né? Então, é uma tendência, né? E é o que vai acontecer aí com essa revolução 4.0, tá? O autor pede para a gente assimilar aqui, né? As transformações sociais na era da informação demanda que as empresas modernas mantenham o foco na competitividade e na sustentabilidade, por meio do emprego da tecnologia para processos simples, ágeis, enxutos e interrelacionados com o ambiente organizacional e extra-organizacional, né? Então, o autor, ele diz aqui que os processos, eles precisam, né, ser simples para a gente conseguir empoderar as pessoas. Cada vez eles vão ser mais ágeis, vai transformar a todo momento. Foi o que eu falei, o que a gente combina pela manhã, pode ser que à tarde já tenha novas interferências naquele processo. Professor, mas é porque não pensou direito? Não, é porque ficou muito ágil, né? Então, a informação ela ficou muito ágil. Normalmente, as pessoas que são empoderadas ali para fazer aquele processo, elas trazem novas informações. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma que a gente consiga ir transformando as coisas. Então, as coisas elas vão ser transformadas realmente mais rápido. Como existe um fluxo muito grande da informação, então nem sempre o gestor ele vai ter todas as informações. Então, o que nós precisamos, como gestores? Estar abertos a estas novas informações. Então, essa é a ideia, né? Aquela relação de mais escutar do que falar. Então, você passou uma atividade para os seus comandados e pode ser que naquele caminho ele encontre algum outro ponto que seja mais simples, né, do negócio acontecer, que seja mais ágil. Então, você vai estar conseguindo compartilhar essa nova situação aí com as pessoas que vão estar envolvidas no processo, né? Então, simples, ágil, enxuto e interrelacionados com o ambiente organizacional, né? Então, não é tão difícil, né? Então, se você escutar as pessoas que estão no seu grupo, né, já fica muito mais fácil. Normalmente, eles vão estar pensando em algo ali que seja mais simples naquilo que foi comandado, né, e que torne o processo ali mais ágil. Eu trouxe aqui também, né, o B2B, que são
empresas ajudando empresas. Então, o mundo ele mudou nesse sentido também. Antes eu tinha a minha empresa e eu nem conhecia ou nunca tinha falado com o dono da outra empresa concorrente, mas eu odiava ele, né? Porque ele tinha uma empresa que era do mesmo segmento que a minha. Hoje, os negócios eles mudaram. Então, empresas do mesmo segmento, eles estão pensando negócios juntos, tá? Então, para vocês perceberem como que houve uma transformação aí nos negócios. Então, negócios ajudando negócios, né? Então, as empresas, elas agora se juntam para trazer o melhor resultado para o consumidor. E as empresas, né, no B2C, eles negócio entendendo consumidores. Ficou muito importante o que? A voz do consumidor tem um valor bastante grande dentro das companhias, tá? Então, os consumidores, quem paga, né, a empresa ali, ele tem um poder de barganha muito grande. Então, os negócios, eles estão entendendo os consumidores, o que os consumidores desejam, né? Isso foi transformado. Vocês imaginam ali empresas ali no B2B fazendo negócios com empresas, né? Então, essa relação de empoderamento entre as companhias. Então, quando a gente fala negócios ajudando o negócio, a gente fala empresas concorrentes, a gente fala de fornecedores. Então, eu estou preocupado com o meu fornecedor realmente. Antes eu não estava preocupado só que ele me entregaria o produto na data combinada, né? Hoje eu estou preocupado se ele tem uma condição financeira boa, se ele tem um fluxo de caixa que seja saudável, se a empresa dele está boa, se ele está desenvolvendo novos produtos. Por quê? A sustentabilidade dessa empresa que fornece para a minha empresa tem um impacto direto no meu negócio. Então, essa percepção em relação aos negócios também mudou muito nessa nova era aí na 4.0, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, voltando sobre as equipes, né, que a gente tinha falado ali sobre empresas, né? As configurações de equipes mais utilizadas atualmente, de acordo com o Tiavenap, são equipes multifuncionais e equipes permanentes, né? Equipes multifuncionais, em geral formadas temporariamente, agrupam funcionários de várias áreas da empresa em torno de uma demanda específica, os quais vivenciam a dupla gerência, pois reportam para os seus gestores de origem e também para o gestor da área da demanda, né? Então, equipes multifuncionais, cada vez mais elas são geradas dentro da empresa para buscar soluções que sejam de cunho que envolva várias etapas da empresa, né? Então, eu tenho uma relação, por exemplo, na produção, mas isso vai ter impacto em outras áreas, né? A produção, ela vai envolver o marketing, ela vai envolver o financeiro, né? Então, não adianta eu ter uma equipe somente da produção para efetivamente solucionar aquele problema. Nós temos que gerar o quê? Uma diversidade, né, que são multifuncionais ali, em relação para a gente conseguir efetivamente tirar um melhor resultado daquela situação ali que está acontecendo negativa dentro das empresas. Isso também é um gerenciamento bastante moderno, né? Porque dentro das empresas foi uma baita evolução quando foi criado os departamentos, né? Então, cada departamento ali tinha a sua atividade para atingir o seu resultado, só que hoje já não é mais suficiente, né? Cada departamento atingir o seu resultado, porque hoje esse resultado ele precisa ser transformado em uma relação como um todo, né? Então, por isso que as empresas elas vêm se transformando e hoje é bastante importante que as áreas na tomada de decisão elas estejam interligadas. Nós temos as equipes permanentes, né, que ainda vão sobreviver, são formadas dentro de um departamento formal da organização,
de modo que os funcionários trabalham juntos em torno das demandas cotidianas e são subordinados a um único gestor. Podem ser formadas em qualquer nível da estrutura, né? Então, ainda vai continuar existindo, né? Nós temos departamentos que são bem específicos, que eles precisam tomar a decisão ali, né? Para a gente conseguir continuar alavancando os negócios das empresas. Um exemplo aqui de equipes permanentes, por exemplo, os departamentos de marketing, né? Então, esses departamentos, eles têm uma atividade bem exclusiva, né? Uma relação que depende bastante deles ali a tomada de decisão. Então, tem algumas equipes que elas vão sempre ser permanentes dentro da empresa, até esse momento, né? Não sabemos daqui a alguns anos se isso vai alterar. A tendência de mercado é que cada vez mais sejam multifuncionais, tá? Porque pensa no todo. Mas ainda as equipes permanentes ali, principalmente ali marketing, departamento financeiro, nós temos algumas equipes ali que elas precisam estar muito centradas somente nas atividades dela, né? Então, algumas relações ali, elas vão ter ali, elas precisam se juntar aquelas pessoas chaves para uma entrega de resultado. Mas vocês percebem que isso é micro, né? Cada vez menos vai acontecer essas equipes permanentes, tá? São importantes, algumas decisões dependem dessas equipes, tá? Mas a transformação ela está trazendo muito mais para uma relação multifuncional. Mas não descartem ainda as permanentes, né? Então, algumas coisas a gente vai depender de algumas equipes ali bem específicas dentro da empresa, né? Não dá para a gente a todo momento estar juntando todas as áreas para as tomadas de decisão. E às vezes as decisões precisam ser tomadas somente por aquela situação, né? Então, eu tenho uma situação específica dentro do departamento financeiro. Não adianta eu juntar as áreas, né? Eu dependo ali daquela minha equipe financeira para ter uma análise, né? Fazer a análise daquele processo específico para uma entrega de resultado. Eu venho falando aí, né, nos slides sobre a revolução, né, 4.0, que é realmente a integração das coisas, que é a era da informação. Então, nós temos aí os desafios da era da informação, que é o que a gente está passando no momento, né? Então, nós temos ali a propensão à ação, tá? Então, você vê que as coisas e as pessoas, elas vão tomar ação cada vez mais, né? Elas não vão estar ligadas diretamente à gestão, então as pessoas cada vez vão ser mais autônomas, né? Então, elas fazem as coisas, né? Uma geração que faz as coisas. Podemos dar exemplo dentro das nossas casas, né? Enquanto a gente fica esperando para a gente fazer as coisas, a nova geração já é uma geração automática. A gente fala uma coisa, ele fala, eu já entrei nisso, eu já fiz isso, eu já consegui acessar isso, já passei por isso. Por quê? É uma geração de ação, eles têm a informação e já executa, né? Então, não vai ter uma preparação nessas atividades, né? Nós vamos estar ali na proximidade do cliente, autonomia operacional e espírito empreendedor, né? Nós temos aí uma geração que empreende muito mais, até pelos números do Sebrae, e os negócios vão ser transformados dentro dos condomínios. Você vê ali várias pessoas empreendendo com pequenos negócios. Isso é uma geração de coisas novas, né? Então, todo mundo está buscando essa autonomia aí nos negócios. Isso cresce as coisas, né? Se uma pessoa ela começa a vender bolo na casa dela, ela se tornou uma empreendedora, ela vai começar a pensar em novos negócios e novas situações, né? Então, isso é um espírito, assim, é um processo, né? De pessoas que estão ali com relação de fazer as coisas, né?
produtividade por meio das pessoas, orientação para valores, né? Focalização no negócio, formato simples e staff enxuto e controles soltos vezes apertados, né? Então, hoje nós estamos passando aí por esses controles soltos e apertados, né? Essa revolução 4.0, ela vai trazer isso, né? Ó, você pega e pode fazer, né? E os relatórios, eles vão trazer o quê? Uma head ali, né? É igual quando Tá você sem o tá... slide de novo, professor. Culpa do Anderson. Agora foi. Obrigado. Tá, então nós temos aí um novo fluxo nessa revolução aí 4.0, né? Que vocês estão vivendo. É um negócio interessante, né? As revoluções aí, elas passaram, né? A máquina a vapor. Então, nós tivemos aí várias revoluções, né? Na verdade, estamos na quarta aí, referente a esses processos administrativos e industriais, né? Que as coisas estão se transformando. E nós chegamos o quê? Ao ponto aí da informática, né? Nesse processo analítico de conseguir ser orientado por informações. Então, tudo é informação para a gente tomar decisões, né? Então, tudo a gente tem que analisar as atividades, pegar os números, né? Então, a gente tem que pegar a maior quantidade de informações possíveis e conseguir ser analítico, né? Conseguir analisar aqueles processos. É uma palavra que está muito em moda na gestão, é analítico, né? Então, todo mundo fala assim, você analisou isso, nós buscamos 1 milhão de informações, mas você conseguiu ser analítico, você conseguiu ver o que era importante, porque informações não faltam, né? Hoje, se você der um Google aí, de qualquer palavra que está aqui no nosso slide, vai trazer muitas informações, né? Só que como que eu vou tratar essas informações? Então, nós, como gestores, nós estamos sendo muito cobrados dentro desse processo de conseguir analisar as coisas para realmente entregar um resultado ali, desculpa, dentro daquilo que nós precisamos. Todo mundo vai ter a informação. Todos nós temos, né? Ficou muito simples essa informação. Como tratar essa informação é que está sendo o nosso desafio. Chegou a hora de abordarmos as novas configurações de estrutura organizacional contemporâneas, ideias para o sucesso das empresas que buscam a competitividade. Nós vamos falar aqui de 5 estruturas, né, que são as estruturas organizacionais, a estrutura em rede, estrutura virtual, estrutura sem fronteiras, a estrutura organizacional invertida e a modalidade de trabalho flexível, né? Então, aqui a gente vai perceber no qual esse processo ele tá avançado, de como as coisas estão interligadas, de como elas estão acontecendo a nível mundial, né, macro. Então, a gente já não consegue mais pensar ali dentro do nosso mundinho. Então, eu tenho uma coisa acontecendo dentro da minha empresa, só que o mundo, né, ele está agindo dentro daquele processo. Então, nós, como administradores, nós temos que pensar como que esse processo ele está acontecendo a nível mundial, né? Ou pelo menos a nível macro. A gente precisa entender, pelo menos, como aquilo está acontecendo na cidade aonde eu tenho a minha atividade. No mínimo isso, né? Então, eu preciso entender, eu não posso ficar dentro ali da minha empresa, que senão as atividades externas elas vão engolir ali o meu processo, né? Então, eu vou começar ali pela estrutura em rede. Estrutura em rede é uma departamentalização em que a empresa transfere algumas de suas funções para outras empresas participantes da rede, a quais atuam conectadas à empresa essencial central.
esse modelo é ideal para empresas de negócios globais, né? Então, trouxe aqui uma estrutura em rede, né? Que a empresa ela tem uma sede ali e essas organizações separadas que trabalham sobre contrato conectadas eletronicamente a um escritório central, né? Então, o que nós temos hoje muito nos negócios? É bastante comum, né? Então, a empresa ela tem uma sede em um lugar, né? E nós temos atividades em diversos lugares, né? Então, aonde é melhor produzir, por exemplo, embalagem? É melhor produzir embalagem na China. Então, uma parte da empresa, ela vai estar lá na China, né? Aonde é positivo hoje a gente produzir camisetas. Nós vamos produzir camisetas no Chile, por causa que é frio, tem um modelo de negócio. Então, a embalagem é feita na China, a camiseta ou qualquer coisa do tipo é produzido no Chile e assim por diante, né? Então, as estruturas hoje, elas descentralizaram. Nós vamos buscar, né, empresas ligadas em parceria aí, no qual a gente tenha o melhor benefício, né? Então, é uma empresa que está no Brasil, por exemplo, a sede no Brasil, uma parte de produção está no Chile, a outra parte está na China, e assim por diante. Então, as coisas elas vão estar cada vez mais interligadas dentro desse processo. Então, eu não vou ficar ali no meu mundinho, né? Como que eu trabalho isso, né? Porque é muito mais difícil. Pô, eu tenho uma empresa de embalagem na China, né? Então, será que quando eu entrego a minha inteligência do negócio para o chinês, como que ele vai fazer, né? Como ele vai reagir? Ele vai ficar produzindo para mim só 2.000 embalagens para o meu negócio? Mais complexo, né? Ele tem um negócio dele que é de embalagem, ele precisa vender volume, né? Então, essa parceria na estrutura de rede é o que é mais difícil de a gente conseguir administrar. Professor, como que a gente consegue amarrar isso de uma forma melhor na estrutura de rede? Somente com contratos bem feitos, tá? Então, precisa ter um contrato, o negócio ele precisa realmente ali ter parâmetros para aquilo dar continuidade de uma forma saudável, né? Porque, por exemplo, se você entrega a sua expertise do negócio para uma empresa, por exemplo, no Chile, né? Então, eu estou conectado com ela num negócio, mas qual o volume de produção dessa empresa? A quanto vai ser interessante essa empresa ficar produzindo só para mim, né? Então, o Fernando ali vende 10.000 camisetas por mês, mas no Brasil vende 50 milhões de camisetas por mês. Por que eu vou ficar produzindo só para o Fernando, se eu posso produzir para outras pessoas? Então, assim, dentro dos processos administrativos, né? Então, nós temos ali as estruturas que elas podem ser configuradas, mas a gente precisa pensar nos detalhes, porque uma amarração do negócio que não seja bem feito, de vez de trazer benefícios, podem trazer prejuízos dentro desse processo, né? Então, nós temos a estrutura de rede, nós vamos ter a estrutura virtual, né? Uma estrutura virtual é uma configuração organizacional que favorece a flexibilidade, pois dispensa que a empresa tenha escritórios convencionais, já que suas atividades podem ser desenvolvidas de qualquer lugar por seus funcionários, mediante sistemas informatizados, né? Então, nós temos modelos de negócios virtuais. O autor ele traz aqui o exemplo da estrutura virtual da Amazon, que é a maior livraria virtual do mundo e que não tem livros, né? Estantes ou lojas. Aí a gente pode falar do Uber, nós podemos falar aí de vários exemplos aí de empresas, né? Que elas estão no setor tendo lucros astronômicos e elas efetivamente não possuem, né? Aquele tipo de produto específico na sua mão. Então, nós vamos ter aí muitos modelos de negócios com esse tipo de situações aí. Então, o mundo virtual ele vai trazer ainda muitas coisas que sejam desse perfil, né? Então, nós como administradores, a gente tem que estar também ligado a esse tipo de atividade. Como a gente consegue fazer essas atividades, né? E como a gente consegue
tá linkando as atividades das empresas ali no dia a dia, com tanta tecnologia, com tantos negócios novos, né? Como que o meu negócio não vai ficar ultrapassado nos próximos 365 dias, né? No próximo ano? Antes a gente sentava na empresa e fazia uma programação de 5 anos. Hoje, a gente ainda até continua fazendo isso daí, mas no meio do caminho esse escopo ele é muito mudado, a gente muda muito, porque tem novos entrantes a todo momento, então a gente precisa estar ali atualizando as atividades que vão ser desenvolvidas na empresa. Só continuando aqui, né, estantes ou lojas, mais interliga autores, editoras, vendedores, atacadistas e compradores por meios de seus sistemas em qualquer lugar do mundo. A estrutura virtual é uma rede virtual de comunicações que amarra e integra os sistemas, aproximando eletronicamente pessoas fisicamente distantes e separadas, né? Então, nós vamos ter aí estruturas diferentes de negócios, com a mesma finalidade, né? Então, ali, qual que é o propósito do negócio da Amazon, né? Que tem ali autores, editoras, vendedores, atacadistas e compradores, todos interligados, né? Então, eles usam a ferramenta virtual para conseguir trazer benefícios para todas essas pessoas. Então, nesse mundo aí principalmente aí ligada às editoras e autores, né? Então, nós tínhamos aí grandes livros que demoravam anos para ter efetivamente ali a distribuição desses livros a nível mundial, né? Hoje o livro ele é lançado e rapidamente ele está no mundo inteiro. Então as coisas elas mudaram muito. Na verdade, o que isso mostra? As coisas elas se tornaram rápidas de verdade, né? Então acontece com um clique, o negócio é disparado a nível mundial aí e as coisas acontecem para o bem e para o mal, né? Aqui nós temos a estrutura sem fronteiras, que é um pouquinho ali de rede e virtual, né? A estrutura sem fronteiras é praticada pelas empresas que minimizam ou suavizam a definição de suas fronteiras internas e externas. Para utilizar este modelo, sua configuração pode acontecer pela estrutura em rede ou pela estrutura virtual, né? Então, observe que a estrutura sem fronteiras se confunde com a estrutura em rede e estrutura virtual, as quais rompem as fronteiras organizacionais, tá? A estrutura sem fronteiras é uma organização que não está definida ou limitada por fronteiras ou categorias impostas pelas estruturas tradicionais. Esse projeto de organização da empresa suaviza as fronteiras históricas, fazendo com que as empresas tenham mais interdependência do ambiente em que atua, tá? Então, nós temos aí empresas que elas passaram a ser multitarefas. Então, elas começaram a enxergar negócios, né? Elas não estão ligadas somente ao know-how que eles têm ali do seu negócio. Então, elas passam a integrar várias atividades dentro de uma única empresa. Então, por mais que às vezes elas estejam ligadas pela sua expertise principal, elas passam a atuar em outras atividades. Eu posso falar isso um pouquinho aí da própria faculdade que vocês estudam, né? Então, ela é uma empresa que ela está desenvolvendo atividades na área da educação, mas ela teve origem nas universidades, nas faculdades. Depois de alguns anos, ela passou a desenvolver atividades em colégios, depois ela passou a desenvolver materiais para vender para terceiros referente à educação. Então, o que é? São estruturas, né, que são sem fronteiras. Então, com o passar do tempo, essas empresas elas vão se envolvendo em outros tipos de atividade. É um processo também que vem acontecendo, né? Bastante forte no mercado.
essas empresas elas conseguem trabalhar aí com multifunções dentro do seu portfólio de negócios, né? É uma tendência também. Estudiosos de administração falavam que quanto mais você trabalhasse no seu setor, melhor resultado você teria, né? Então, isso é um paradigma que também está sendo quebrado, que as empresas elas conseguem, sim, trabalhar em outras atividades aí que estejam, né, externas, né, quebrando fronteiras, como diz o autor aqui, referente às atividades aí de empresas a nível mundial, tá? Isso é uma tendência também. Os grupos grandes, né, eles terem mais negócios, eles conseguirem se envolver em outras coisas, e com sucesso, tá? Estrutura organizacional invertida, é o que cada dia vai acontecer mais. A estrutura organizacional invertida voltada para o cliente é uma abordagem que nasceu nos Estados Unidos sobre o marketing, né? Sua proposta principal é colocar os clientes no topo do organograma da empresa para que eles sejam fidelizados pelo atendimento de suas expectativas e pelo aumento de sua satisfação, orientando a atuação de todos na empresa nesse sentido, né? É um desafio, né? Você tem uma empresa e quem manda na empresa é o cliente. Mas hoje não tem como, porque nós percebemos que se o cliente não está, a empresa não existe, né? Então, a gente precisa escutar o cliente. É claro que isso tem uma limitação, né? Se a gente for fazer só o que o cliente manda, provavelmente a gente não consiga fazer o gerenciamento da nossa empresa. Mas o cliente ele precisa ser ouvido para a gente conseguir mudar algumas atividades dentro da nossa empresa. O autor diz aqui: a estrutura organizacional invertida, voltada para o cliente, é uma configuração proposta pelos estudos de marketing para as empresas modernas que focam o cliente. A pirâmide é invertida com o cliente no topo da estrutura, que orienta a atuação da empresa em relação ao nível de satisfação dos clientes como parâmetro do desenvolvimento do nosso negócio, né? Então, o autor ele trouxe aqui, né, o organograma ali tradicional e o organograma de empresas modernas orientadas para o cliente. Então, ali nós temos ali na pirâmide tradicional, que a gente fala em todas as aulas sem exceção, né, que é a alta administração, gerenciamento de nível médio, pessoas da linha de frente e os nossos clientes. E aqui mostra como que esse processo hoje ele mudou, né? Ele é muito mais realista hoje ali o nosso organograma de empresas modernas, né? Então hoje a gente está a todo momento ali buscando o feedback dos nossos clientes, né? É que o cliente ele fala hoje, né? A gente não consegue amanhã fazer aquela alteração, mas serve como base para a gente conseguir ir mudando os processos. Quanto mais rápido você conseguir mudar aquilo que o cliente está pedindo, a tendência é de maior sucesso, né? Você conseguir ter o maior sucesso ali. Normalmente o desejo dos clientes, né, é de uma maioria, então você consegue ali com uma gama de informações que você pega do mercado daqueles clientes, você consegue enxergar quais são as tendências de futuro ali, o que os seus clientes estão precisando e estão pedindo, né? Então, envolve vários processos ali de satisfação pessoal, de desenvolvimento tecnológico, são diversos fatores ali que a gente precisa estar conectado nessa relação. E para isso a empresa ela tem que ter uma cabeça aberta, né? Porque às vezes a gente escuta falando dos gestores, né, em reuniões. Por que então não pede para essa pessoa montar uma empresa, né? Então, às vezes a gente escuta esse tipo de frase, né? Então, essa aceitação do que o cliente fala hoje é fundamental. Então, tem que ter uma cultura também dentro das empresas
e dos gestores perceberem o quanto que é importante o que aquele cliente ele está tentando passar para a gente, né? Às vezes é o cliente chato, pode ser que dali saia a melhor ideia, né? Então a gente precisa conseguir tentar, pelo menos, interpretar o que aquele cliente ele está pedindo, né? E por último aí a modalidade de trabalho flexível, né? A estrutura aqui, essa quarta aqui, que é a invertida, realmente é um desafio grande aqui, né? No qual o cliente vai mandar na nossa empresa, né? A última aqui, que é a modalidade de trabalho flexível, né? Que é a abordagem do trabalho flexível, nasceu nos estudos sobre a motivação. A ideia principal é possibilitar que os funcionários realizem suas atividades com flexibilidade de horário, de dia e até mesmo de local de trabalho. De modo geral, esta iniciativa ocasiona maior envolvimento dos funcionários com os resultados da empresa e forte comprometimento com a qualidade e os prazos das atividades sobre suas responsabilidades, né? Então, o trabalho flexível aqui, o autor estava falando disso daí em 2014. O trabalho flexível no Brasil, ele está aí mais ou menos uns 10 anos já, né, por legislação, home office e outros tipos de atividade aí que traz flexibilidade, né, e nesses últimos 3 meses isso foi transformado, né, então realmente perceberam o quanto é importante essa flexibilidade, né? Porque as pessoas elas foram obrigadas a trabalhar de casa, home office, né? Só que nem todas conseguem trabalhar da mesma forma, né? Então, essa flexibilidade ela vai ainda ser muito desenvolvida, né? Numa casa que tem 6 cômodos e 3 pessoas morando, é um tipo de serviço, de atividade flexível de trabalho, né? Uma casa que tem 2 cômodos e 8 morando, como que isso é gerenciado, né? Então, mães com filhos estudando, mães em home office junto com o marido. Então, assim, para vocês perceberem, né? Que na teoria aqui, né, no slide, aceita, né? É bonito falar, né? Vamos ter flexibilidade de horários, cada um vai trabalhar da onde achar melhor, né? Mas nós temos estrutura para isso? Nós, como gestores, nós temos que pensar, né? É muito bonito eu ter 100 funcionários dentro da empresa e falar assim, cada semana 50 vai trabalhar home office, ó. Nossa, gestor fenomenal, né? Só que como que é a situação de cada funcionário? Como que cada funcionário vai ter esse processo? É isso que nós administradores precisamos ter, né? E perceber dentro dessa relação ali de atividade. Essa é a diferença de quem faz gestão. Quando você consegue ser analítico ali de pensar a atividade de cada pessoa, você conseguir perceber quais são as dificuldades daquelas pessoas que estão envolvidas no processo. Eu estou dando o exemplo aqui de home office, né? Mas isso também acontece dentro das empresas, né? Então, ali no dia a dia, quando eu passo uma atividade, uma forma que o trabalho deve ser executado, será que todas as pessoas têm condição de executar aquela atividade? Então, eu tenho que pensar, né, nos processos. Professor, como que você conseguiria melhorar isso daqui? Primeiro é entender, né? Todo mundo tem tecnologia? Tá. Então, tem que ter um mínimo de internet para cada pessoa trabalhar de casa. Então, a empresa ela teria que dar essa condição ali 100% para essas pessoas. A pessoa ela tem a tecnologia, ela tem um computador compatível, eu iria orientar essa pessoa com alguns modelos de como ela deveria executar essa atividade dentro de casa, se ela tivesse 3 pessoas dentro de casa ou se ela tivesse 10 pessoas. Então, o administrador ele tem que pensar nesses tipos de situação. Eu vou ser mais flexível com algumas pessoas, então eu tenho que pensar também nisso. Como que eu vou medir esse resultado? É uma outra forma, né? A pessoa ela não tem estrutura, como ela vai ter o mesmo desempenho
de outros funcionários que têm a estrutura. Então, tudo isso precisa ser medido. Não é porque a pessoa está tendo um desempenho menor, né, que ela é um funcionário ali que não serve. Você precisa entender o porquê que aquilo não está acontecendo da forma que você pensou ou você planejou. Às vezes o erro não está no funcionário, né? Está na sua gestão que não conseguiu dar estrutura para aquela pessoa fazer aquele desenvolvimento, né? Então, o administrador ele tem que ter ali, vestir a capa da humildade para entender isso também. Para a gente refletir aqui, né, a configuração da estrutura organizacional define como a empresa funciona, o que significa que todos se orientam pelo modelo escolhido pela empresa. Assim, você acredita que todas as empresas podem praticar o trabalho flexível? Por quê, né? Então, o autor ele trouxe aqui uma reflexão aí do nosso trabalho flexível. Na verdade, eu aí como gestor, eu vou acabar respondendo aqui, tá? Eu acredito que sim, as empresas elas podem ter o trabalho flexível. Acho que indiferente do modelo da empresa, ela pode trabalhar com flexibilidade de horário, ela pode trabalhar com flexibilidade de tecnologia, ela pode fazer várias etapas ali, né? E por que eu enxergo isso? Porque eu acho que assim, como a tecnologia ela se tornou infinita e ela vai trazer novas soluções, nós vamos ter muitas coisas novas a curto prazo, né? Então, nós vamos ter ali veículos que são autônomos, não precisam de motorista, isso já está até se tornando um processo antigo, né? De a gente falar isso daí. Então, as coisas elas vão evoluir muito nesse sentido. E tudo isso vai trazer o quê? Flexibilidade no nosso trabalho, né? Ontem eu estava assistindo o Fantástico e ali no intervalo falou ali, estava falando de tecnologia e inovação numa propaganda, e ali falaram que ia fazer, a pessoa ia vestir um pijama para trazer benefícios para a saúde dela. Então, para a gente perceber como os negócios, né, eles vão evoluir ali no sentido tecnológico, vai trazer essa solução das coisas, né? Então, tudo isso vai tornar as empresas elas mais flexíveis. Então, nós vamos ter atividades tecnológicas que vão trazer esse desenvolvimento, né? Então, eu não vejo o porquê, eu não consigo ver um modelo de negócio, né, que a empresa não consiga ali trabalhar com a flexibilidade dentro dos seus negócios. Não é só tecnologia, né? Não é só a gente pensar, a empresa ela vende um produto específico, eu não consigo enxergar ali um trabalho flexível, né? Se a gente pensar nas atividades do jeito que está o processo tecnológico, a gente vai acabar percebendo ali que existe formas de a gente flexibilizar os negócios. Pessoal, falei bastante aí. Alguma observação, alguma ponderação aí? Me ajudem. Vocês estão bem primeiro? Já cheguei falando, né? Como vocês foram entrando aí no meio do caminho aí. Alguma observação da aula de hoje para eu ir para o último Ô, professor, slide? bom dia, tudo bom? Eu estou ótimo, e você? Tô bem. Então, deixa eu te perguntar, eu acho que a dúvida de todo mundo aqui é em relação às provas do segundo bimestre. Porque então, a gente já ouviu alguns professores falarem que a prova vai ser presencial e eu acho que a nossa turma, acho que ela não está muito feliz com essa ideia, entendeu? Aí eu queria saber do senhor, que é o coordenador do nosso curso, como é que vai ficar? Se de fato já tem alguma posição. Certo. Essa daí eu vou entrar no último slide, Felipe. Temos mais alguma dúvida aí sobre o que foi falado aí dos slides de hoje? Não. A gente está mais preocupado com essa parte mesmo.
Ô, louco. Então eu deveria ter ido para o slide 28 já. Aí. Deixa eu abrir aqui. Estão vendo o slide aí? Sim, dá para ver, sim, professor. Sim, dá para ver. Hoje aí nós finalizamos, né, a 3.4, né? Aí eu trouxe o slide aqui para a gente falar sobre junho, né? Então nós temos aqui as provas interativas que elas vão acontecer do dia 4 ao dia 10, né? Quando a gente fala aqui provas interativas, né, são das disciplinas 100% online, né? Do que o Felipe estava perguntando, então o que diz aí é a legislação regional, né, que o Dória impôs aí que a gente retorne no dia 1º. Isso é o que nós temos de oficial, né? Então, quando o professor ele faz esse tipo de comentário, ele está baseado na legislação, né? Então, a gente precisa realmente aguardar para saber como que vai acontecer esse processo. Inclusive, o Covas ontem, né? Ele está prevendo que intensifique, né? Esse distanciamento com lockdown, né? Então, o que nós temos oficial de legislação é que retorne dia 1º, mas todos a percepção, né, que o distanciamento ele pode até intensificar aí nesse sentido. Então, quando você perguntar para um professor, o que ele vai falar? Ele vai falar basicamente o que está escrito na legislação e o que nós recebemos oficial, né? Então, esse é o posicionamento. Se você parar e perguntar assim, professor, que dia que volta a aula? Eu vou falar para você, dia 1º. Essa é a resposta que eu tenho oficial, eu não consigo passar uma outra previsão. Professor, que dia que você acha que deve voltar a aula? Aí eu vou te passar um outro panorama do ponto de vista que eu tenho aí do que eu tô acompanhando. Então, só para ficar claro, né? A gente depende de uma legislação que vai amparar, né? Que vai amparar esse processo. Eu acredito que todas as avaliações e o processo de junho ele vai acontecer online, tanto de provas interativas como das avaliações oficiais. Esse é o meu ponto de vista. Se a legislação falar para eu voltar, eu vou estar voltando, né, como funcionário da empresa. Agora, referente aos alunos, aí a gente precisa realmente ali estar, aí, diferente de lei ou não, né, a gente pode criar alguns tipos de informações ali para a unidade específica de Pirituba. É isso que eu consigo passar para vocês nesse processo. Eu, particularmente, não acredito que tenha aula presencial em junho, tá? Pelo que eu estou vendo em outros países, pelo distanciamento ali, pela idade dos professores, tá? Que são outras coisas que têm impacto também, que é até com impacto maior do que os alunos, né? A maioria dos alunos são jovens e tem menos impacto comprovado aí do que está acontecendo, mas nós temos ali a maioria dos professores já acima de 45 anos, pela profissão, né, com pressão alta e tudo, então eu acho difícil aí esse processo voltar. Não, tudo bem, pessoal. Vamos aguardar então aí para ver. Obrigado aí pela atenção. É isso, eu acho que até mais simples, né, numa sala que tem só administradores, vocês entenderem esse processo, né, o professor ele não vai se posicionar de uma forma que está diferente ali do que a informação que ele está recebendo, até por Entendi. tomar realmente os cuidados básicos, porque assim, é a informação que vale, né, a real ali que tá dentro do que ampara, né? Se em algum momento alguém fala alguma coisa, ele vai falar, não, efetivamente eu falei o que estava escrito
no processo tal, né? Mas, assim, vamos esperar, né? Como nós anunciamos também que no meio de maio ia voltar às aulas, né? Isso daí foi... Eu passei um comunicado oficial que voltaria, depois passei um outro comunicado informando que tinha sido prorrogado e etc. Por tudo que está mostrando e pelo que eu ouvi na televisão ontem das pessoas que estão mandando no estado, sim, o processo ele está pior do que há 2 meses atrás. Entendi. Tá bom, então. Tá? Eu trouxe esse slide aqui para mostrar para vocês a importância aí dos próximos passos, né? Realmente nós entramos aí na reta final, né? Então nós vamos ter as avaliações ali das disciplinas 100% interativas. Teoricamente ela vai acontecer dentro da unidade, tá? Então entre o dia 4 e o dia 10. E depois nós vamos ter ali as avaliações oficiais do dia 15 ao dia 19, tá? Que ali são as avaliações dos professores. No dia 19, vocês estão de férias, tá? Esse grupo aqui, eu acredito que todos vão estar de férias. Então, aí depois a gente volta só na primeira semana de agosto. Vou dar folga para vocês. Trouxe alguns recadinhos aqui do lado direito, né? Que eu já venho mandando alguns e-mails para vocês, só para consolidar. No qual eu já percebi que vocês já se aproximaram desse número, alguns estavam distantes ali. Eu coloquei como um número mágico aí nas disciplinas 5.000 pontos. Por que eu coloquei 5.000 pontos? Porque 5.000 pontos é um número muito próximo de o aluno ter participado de diversas atividades ali dentro da composição. Então, eu não forcei muito para ele atingir, né, esses 5.000 pontos. Então, algumas atividades ali ele vai conseguir ter esses 5.000 pontos, né? E também é um mínimo ali aceitável para configurar junto com a prova B2 para ele atingir os 6.000 pontos. Então, foi essa a minha preocupação, tá? Eu poderia trabalhar ali com 5.500 e 4.500, só para não deixar muito no limite, eu coloquei ali no meio termo, né? Então, eu também ali falei ali, professor, qual a forma, né, para pontuar? Vocês já sabem muito bem essas formas, né? Só vou aqui auxiliá-los, né? Que é finalizando as sessões 3.1 a 4.4. O desafio nota máxima aí essas últimas 2 semanas, eles estão com pontos extras ali, também é importante, né? O ED matriz do semestre, eu verifiquei, todos já fizeram, né? Então, vocês não conseguem mais pontuar com o ED, né? Desculpa. Não, professor, foi mal. Falei errado. E a atividade discursiva das disciplinas 100% online, né? Que vale uma pontuação bastante grande ali de 2.500 pontos. Aí, ajudando vocês, eu também fiz um videozinho, né? Peguei lá o portal do aluno e fiz um vídeo ali para vocês conseguirem fazer a base analítica do curso de vocês, né? Para não ficar dependendo muito ali dos amigos ou dos próprios professores, vocês mesmos conseguem analisar ali o que vocês precisam fazer. Professor, teve alguns alunos que me chamaram aí no final de semana, professor, eu tenho 9.000 pontos. Aí eu falei, pô, você tem 9.000 pontos, me empresta 4.000, né? Porque você acabou chegando ali já a pontuação mínima, né? Então, os alunos que eles avançaram, né? Então, eles ali podem, teoricamente, ficar tranquilos. É claro que pode compor ali mais atividades, né? Não, professor, eu quero chegar ao ponto máximo que eu conseguir, né? Tem algumas pessoas que estão com essa disponibilidade. Então, fica aí a critério de cada um, né? É claro que dentro de tudo isso, né, vem um pouquinho da aula que nós falamos hoje, né, da empatia, né? Então, de verdade, foi um semestre diferente para a gente, né? Então, eu coloquei uma frase aqui verdadeira, que é o que eu sinto, é o que eu estou tentando fazer, né? Uma flexibilização das coisas, empatia. Estou tentando passar isso para os professores o máximo possível.
dentro que não tenha prejuízo acadêmico, né, que é a nossa preocupação. Vocês, alunos, estão de parabéns, fizeram a diferença no processo, e isso que uma pessoa precisa ter no seu espírito, né? Indiferente das dificuldades, não pararam o processo. E orgulho é a palavra nessa reta final, né? Então, a gente, dentro de todas as dificuldades que nós tivemos nesse novo processo, de verdade, os alunos não pararam, os professores também não pararam, né? E a gente, dentro de uma limitação, não posso ser míope nesse sentido, a gente consegue uma entrega de resultados, né? Eu andei vendo reportagens aí que tem algumas instituições, inclusive do governo, né? Nem 10% ainda conseguiu voltar à rotina de estudos, né? Então, é um sinal ali que a gente, dentro do processo, com muito apoio aí dos alunos, né? A gente conseguiu ainda dar andamento, apesar de todas as dificuldades. Está aberta aí a perguntas de vocês, se tiverem